Fala nerds da mente, hoje o diagnóstico é ficção. Se você gosta de análise psicológica aplicada à cultura pop, já se inscreve agora, porque hoje a gente vai dissecar um dos personagens mais complexos do universo Marvel. Tony Stark não é apenas um gênio bilionário com uma armadura tecnológica. Ele é talvez o retrato mais honesto da ansiedade moderna vestida de arrogância. E se você acha que o maior defeito dele é o ego, você está olhando só a superfície, porque o que move Tony Stark não é orgulho, é medo. Medo de perder controle, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de repetir os erros do pai, medo de ser responsável por algo que não pode consertar. E esse conjunto de medos cria um padrão psicológico extremamente real. Vamos começar pelo início. Em Homem de Ferro 1, Tony é um fabricante de armas que acredita que tecnologia é solução para tudo. Ele vive em um mundo onde inteligência resolve problemas e dinheiro compra distância emocional. Mas quando ele é sequestrado e vê de perto o efeito destrutivo das próprias criações, algo quebra. Ali nasce o primeiro conflito interno. Ele descobre que não controla as consequências do próprio poder. E isso é intolerável para alguém cuja identidade está construída sobre controle absoluto. O que muitos interpretam como arrogância é, na verdade, uma defesa psíquica chamada hipercompensação. Hipercompensação é quando alguém sente vulnerabilidade interna e reage exibindo o oposto de forma exagerada. Insegurança vira soberba, medo vira controle, ansiedade vira genialidade produtiva. Tony não suporta sentir-se impotente, então ele cria armaduras, depois cria dezenas, depois cria inteligência artificial, depois cria protocolos globais de defesa, depois tenta construir o Ultron. Ultron é o ponto máximo da psicologia de Tony Stark, porque Ultron não nasce da maldade, nasce da ansiedade. Depois da invasão de Nova York, Tony desenvolve sintomas claros de estresse pós-traumático em Homem de Ferro 3. Insônia, ataques de pânico, pensamentos intrusivos, hipervigilância. Ele viu algo maior do que ele e pela primeira vez percebeu que talvez não seja suficiente. Então o cérebro faz o que sempre faz quando se sente ameaçado: busca controle. Ultron é uma tentativa desesperada de eliminar a incerteza do mundo. Mas aqui está o detalhe psicológico mais interessante. Pessoas com alto senso de responsabilidade frequentemente desenvolvem ilusões de onipotência. Elas acreditam que se algo deu errado, era responsabilidade delas impedir. E se era responsabilidade delas, então elas precisam assumir ainda mais controle da próxima vez. É o ciclo do Salvador. Tony sofre do complexo do Salvador. Ele sente que se for inteligente o bastante, rápido o bastante e radical o bastante, ele pode impedir qualquer catástrofe futura. Isso explica a ruptura com o Capitão América. Steve Rogers acredita em princípios. Tony acredita em prevenção. Steve confia no caráter. Tony confia em sistemas. Por quê? Porque Steve foi moldado pela guerra e pela disciplina. Tony foi moldado pela culpa. E culpa produz hiperresponsabilidade. A assinatura dos acordos de Sokovia não é submissão, é ansiedade travestida de maturidade. Tony não quer controle governamental por ideologia. Ele quer controle porque o caos o apavora. E aqui entra um ponto ainda mais profundo. Tony Stark é emocionalmente imaturo no início da saga. Ele usa humor como defesa, ironia como escudo, sedução como validação. Isso é um padrão chamado evitação emocional. Sempre que a conversa fica séria demais, ele faz uma piada. Sempre que se sente vulnerável, ele ironiza. Sempre que se sente culpado, ele constrói algo maior. Mas ao longo dos filmes, vemos um processo real de amadurecimento psicológico. Ele aprende a confiar, aprende a dividir responsabilidade, aprende a admitir falha. Em Guerra Infinita, quando ele enfrenta Thanos, vemos algo simbólico. Tony luta até o limite, mas pela primeira vez ele não está tentando salvar o mundo sozinho. Ele está lutando junto.
E em Ultimato, o arco se completa. O homem que queria controlar tudo entende que não pode controlar tudo e aceita. O sacrifício final não é heroísmo impulsivo, é integração psicológica. Ele deixa de ser o homem que tenta impedir todo o risco e se torna o homem que aceita o custo da realidade. Esse é o verdadeiro arco de Tony Stark. Não é sobre inteligência, não é sobre ego, não é sobre tecnologia, é sobre ansiedade transformada em responsabilidade. E aqui está a parte mais desconfortável. Muitas pessoas se identificam com Tony Stark porque vivem o mesmo padrão. Trabalham demais, assumem demais, controlam demais, não delegam, não descansam, não confiam e chamam isso de excelência. Mas muitas vezes é medo disfarçado de competência. Quando você sente que precisa estar sempre certo, quando sente que só você consegue fazer direito, quando sente que se você relaxar tudo desmorona, talvez não seja força, talvez seja ansiedade. Tony Stark nos ensina algo importante: genialidade não elimina vulnerabilidade, e armaduras tecnológicas são muito parecidas com armaduras emocionais. Elas protegem, mas também isolam. O verdadeiro crescimento dele começa quando ele tira a armadura, quando permite que Pepper o veja vulnerável, quando permite que outros ajudem, quando admite que não pode salvar todo mundo. Isso é maturidade psicológica, não é perder poder, é redefinir poder. Se você chegou até aqui, comenta qual personagem você quer que eu analise no próximo vídeo. E já se inscreve se você gosta desse tipo de análise que vai além da superfície da ficção. Porque aqui a gente não fala só de heróis, a gente fala de padrões humanos. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.